Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre finanças públicas e a atual conjuntura econômica. Eu converso agora com o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital, e Luiz Eduardo Assis, presidente da Fator Seguros e ex-diretor de política monetária do Banco Central. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos falar de contas públicas, ajuste fiscal e conjuntura econômica, porque as coisas estão muito relacionadas, né? A gente vê que o governo ainda tem uma fragilidade do lado das finanças e uma dificuldade de articulação, talvez até para sair dessa situação toda. Depende de reformas administrativas, MPs que estão no Congresso, agora tem a questão das emendas. Eu queria começar falando com o Álvaro. Álvaro, como é que você vê a condição hoje? Você apostou muito na reforma da Previdência, a gente vê que ela não é a solução, não é? A solução, na verdade, acho que é uma conjuntura de reformas que a gente tem pela frente. Então, acho que esse ano a gente tem, por exemplo, a reforma tributária, administrativa, o Plano Mais Brasil, que é uma soma de 3 PECs, e isso precisa ser aprovado esse ano para a gente conseguir ter um panorama fiscal melhor, que eu acho que é a dificuldade do Brasil hoje em dia. A gente deu o primeiro passo, a reforma da Previdência foi importante, mas ela só foi o primeiro passo, ela não soluciona a dificuldade fiscal do país. Então, acho que o desafio desse ano é conseguir evoluir nas reformas fiscais. E o governo tem um problema de curto prazo, que é a questão das emendas ao orçamento, né? Dele ter obrigatoriedade de liberar o dinheiro para o Congresso. Isso já foi motivo, inclusive, de discussões, general Heleno com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, por redes sociais, né? Uma certa provocação. É uma situação que complica, né, a discussão para o governo. Eu acho que esse é o principal problema, o problema da falta de articulação política. O governo não tem nenhum apetite. A própria reforma da Previdência, ela foi aprovada porque ela já estava madura e porque, afinal de contas, os perdedores da reforma da Previdência não estavam na mesa. Agora, neste ano, na reforma tributária, a situação é muito mais complexa, muito mais difícil e vai exigir uma articulação política e uma sintonia fina que o governo até agora não apresentou. E precisa a vontade do governo também, né? Exatamente. Ao contrário, o governo ele tem orgulho de dizer que manda os projetos para a Câmara, para o Congresso, é da responsabilidade dos deputados e senadores aprovarem. Ele lava as mãos. Eu acho que essa é a questão principal que a gente tem, porque temos aí uma série de propostas, mas nenhuma articulação para aprovar uma proposta mínima que seja. A lei das concessões, por exemplo. O governo tem a ideia de que a infraestrutura ela pode ser reconstituída pelo capital privado. Acho eu que é uma ingenuidade. De qualquer forma, a lei das concessões é absolutamente fundamental, pois não há articulação para aprovar a lei de concessões que está sendo discutida há muito tempo no Congresso. O governo não gosta da proposta de lei, mas não articula as mudanças e não propõe diferente. Assim fica difícil. E com relação às reformas também, né, Álvaro? Ele mais uma vez adiou a reforma administrativa, que vem prometendo desde novembro do ano passado apresentar. Já estava pronta essa reforma, porque os secretários estavam prontos para discutir, para apresentar. Inclusive chegaram a falar, olha, na semana que vem no Congresso. E foi sendo engavetada e agora mais uma vez, deve ficar pós-carnaval. Pois é, a gente entende que é uma reforma importante, até por conta de algumas contas que você faz, até 2026, mais ou menos, você tem 50% de todo o serviço público federal em capacidade de se aposentar. Então, o quanto antes você conseguir aprovar a reforma administrativa, isso é importante porque você consegue ajustar de forma estrutural as contas fiscais no longo prazo. Ela é até mais importante, por exemplo, do que a reforma tributária nesse aspecto. Porque a reforma tributária ela vai corrigir as distorções, as dificuldades da arrecadação. Mas o que está hoje em xeque mesmo é muito mais a nosso controle dos gastos que, enfim, precisa avançar para a gente conseguir ter uma perspectiva de fluxo cambial também melhor esse ano. Agora, para a economia conseguir crescer de uma forma mais rigorosa, ela depende desse ajuste fiscal. Ela depende do ajuste fiscal, ela depende de maior nível de confiança, ela também depende de estímulos. Porque se não houver, por exemplo, uma clareza a respeito da reforma tributária, se ela vai sair, se ela não vai sair, os investidores nacionais e internacionais, eles ficam em dúvida, até para projetar o lucro de um novo empreendimento. Afinal de contas, qual vai ser a carga tributária que vai incidir sobre aquela nova atividade? Da mesma maneira, existem dúvidas sobre os projetos de concessões. Um investidor internacional ou um investidor local tem dúvidas sobre o projeto de concessões e, portanto, ele fica receoso de fazer novos investimentos.
A questão também é que o governo, nesse esforço de contenção fiscal, que é absolutamente necessário e urgente e fundamental, mas isso também ajuda a segurar a economia. Porque são gastos do governo que deixam de ser feitos e, portanto, receita do setor privado que deixa de ser oferida. Inclusive se comemorou o fato de a economia estar crescendo sem a participação do governo, que poderia estabelecer um novo modelo, mas a gente vê que esse novo modelo, ele é muito lento para a recuperação, não é? Inclusive a economia deu uma patinada aí no final de 2019 e fica todo mundo aguardando os dados oficiais aí para ver o que está acontecendo agora. Acho que esses dados mais fracos aí do final do ano passado se deu muito por conta de um saque menos intenso do FGTS que se esperava. A gente não conseguiu ver uma atividade, principalmente em volume de serviços, mais interessante, e do varejo também. Mas tem, acho que, um ponto para 2020 que não há de se ignorar a parte internacional. Então, a gente viveu nos últimos dias uma tensão entre Estados Unidos e Irã que provocou algum choque às expectativas internacionais, e também a gente teve o coronavírus que tem impactado a perspectiva de PIB ao redor do mundo. E o Brasil, ele mergulha nesse cenário da mesma forma. Impacta não só o câmbio, que a gente viu a desvalorização do real recentemente, mas também a capacidade de arrecadação fiscal por parte do governo, uma vez que a queda no preço do petróleo acaba reduzindo também a receita dessa parcela da economia, desse setor, onde vai ser arrecadado. Então, eu acho que o impacto externo também pode pesar, não necessariamente um esvaziamento do governo que tem que ajustar suas contas públicas. A parte internacional também precisa ser destacada nesse ponto. Agora, Luiz Eduardo, você acha que chegaria a ponto de o governo tentar injetar recursos, participar dessa retomada de investimentos? Você acha que tem que ter alguma flexibilização dos controles que foram colocados? Há uma longa discussão sobre os investimentos de infraestrutura. O governo acredita que ele saindo, a iniciativa privada, ela preenche automaticamente esse espaço. Em nenhum país do mundo é assim. Em nenhum país do mundo, a iniciativa privada é responsável por 100% dos investimentos em infraestrutura, até porque vários dos projetos não são economicamente viáveis. Dito isso, eu não acredito que o governo mude de ideia. Eu acredito que o governo vai se manter firme na ideia de que não deve interferir. E veja, o que a gente tem de orçamento de infraestrutura para esse ano de 2020 é de 19 bilhões de reais, que é um número infinitamente menor do que de 2014 e 2015, da ordem de 100 bilhões de reais. A compensação para isso seria ele avançar na articulação política e aprovar rapidamente as privatizações, uma nova lei de concessões, de tal maneira que pudesse facilitar a entrada do setor privado, pois ele não está fazendo nenhuma coisa, nem a outra coisa. E aí significa que o tempo político, ele se descola do tempo da economia. A gente tem uma recuperação extremamente lenta e a gente tem um governo que politicamente é inapetente para articular politicamente uma saída mais rápida para a crise. E fica numa posição defensiva, por exemplo, em relação ao Congresso, né? Então, em vez de partir para uma discussão e assumir a liderança dessa discussão, não fica falando, olha, eles não querem, não fazem, eles que estão acuando a gente. A história não é bem essa, né? Na verdade, assim, acho que é uma curva de aprendizagem ainda do governo que está sendo mais longa do que o esperado, né? Acho que o protagonismo do Congresso ele acaba sendo mais evidente em 2020 do que em 2019. Talvez seja essa a esperança para uma agenda de reformas um pouco mais rápida, um protagonismo de Câmara e Senado em relação ao Executivo. Se isso acontecer, talvez possa ser positivo, já que no ano passado essa aprendizagem inicial do Executivo gerou muitos choques e a reforma da Previdência, que era esperada para agosto, por exemplo, só foi aprovada em final de outubro, quase novembro. Então, essas questões políticas elas são realmente complicadas de fazer um tipo de previsão, mas se a gente conseguir ter essa tendência ao parlamentarismo branco que a gente está vendo, talvez possa ser positivo. Agora, se cria também uma animosidade contra o Congresso aí junto à sociedade, pelo menos quem apoia mais o presidente, porque fica aquela ideia de que o Congresso está atrapalhando, e o Congresso está trabalhando muito, né? O Congresso tem aprovado muita coisa. A reforma da Previdência não teria sido aprovada se não fosse a iniciativa do presidente da Câmara. Ele é o patrocinador. A questão é que as próximas reformas, elas não têm a maturidade e o consenso a que se chegou no caso da reforma da Previdência. É muito mais difícil esse papel no caso da reforma tributária e mesmo na reforma administrativa, que é absolutamente essencial, é uma reforma esquecida.
A gente não pode deixar de levar em consideração que as duas despesas fundamentais do setor público federal, principalmente, mas afeta também os estados, é a despesa da Previdência e a despesa do funcionalismo. A despesa da Previdência está equacionada por algum período, provavelmente um longo período. Na União. Na União, só na União. E enquanto que a despesa do funcionalismo, ao contrário, a gente vê o que está acontecendo agora no estado de Minas Gerais, que é aterrador, um estado que está em condições financeiras precárias, aprovar um aumento salarial, considerando que não paga atrasados desde o ano passado. 13º. Desde o ano passado. E deu aumento Então, para os militares são temas extremamente mais complexos do que a reforma da Previdência. E o governo não parece aparelhado politicamente para liderar essa discussão. E joga a ideia, inclusive, de pacto federativo, de uma mudança mais ampla nas finanças públicas, mas agora tem que discutir isso pelo menos na MP. Pois é, acho que tem projetos que são talvez menos complexos que a reforma tributária, por exemplo, que podem avançar. Acho que a própria PEC emergencial... Não é MP, é a PEC. A própria PEC emergencial, acho que poderia ser uma das prioridades do governo. O próprio Mansueto Almeida já falou que é a sua PEC preferida, que pode avançar um pouco mais rápido. A gente tem a PEC dos fundos públicos, que infelizmente essa semana foi adiada a votação, e talvez essas duas consigam ser reformas um pouco menores em relação à administrativa e tributária, um pouco mais silenciosas, sem aquele impacto tão grande na sociedade, mas que consegue gerar um pouco mais de credibilidade para o empresariado e também para o investidor estrangeiro, que a gente precisa que ele volte para conseguir ter um tipo de crescimento um pouco mais animador do que nos últimos 3 anos. E no final das contas, essa PEC ela pode evitar, inclusive, problemas mais drásticos aí de curto prazo, né? Cumprimento de teto de gastos e tudo mais. Mas é isso, nós vamos fechando por aqui a nossa conversa. Eu conversei aqui com o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital, e também com o Luiz Eduardo Assis, presidente da Fator Seguros e ex-diretor de política monetária do Banco Central. Obrigado aos dois. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Laerte, Luciana.